Você já percebeu que se explica mais do que deveria? Justifica. Detalha. Dá contexto. Mesmo quando ninguém pediu. E quanto mais você explica, menos as pessoas entendem. Pior. Menos elas respeitam. Porque existe algo que ninguém te conta. Explicação excessiva não é clareza. É insegurança visível. E hoje, você vai entender por que isso acontece e como parar. O que é se explicar demais? Se explicar demais não é sobre dar contexto. É sobre justificar decisões que não precisam de justificativa. Pedir permissão disfarçada de explicação. Tentar controlar como os outros te veem. Exemplos. Situação 1. Dizer não. Normal. Não vou poder ir. Se explicando demais. Não vou poder ir porque estou exausto, tive uma semana péssima, preciso descansar, e além disso tenho que acordar cedo amanhã, e também minha família precisa de mim, e... A pessoa não pediu isso. Você ofereceu. Situação 2. Estabelecer limite. Normal. Preciso de espaço hoje. Se explicando demais. Preciso de espaço hoje. Não é nada que você fez, é só que estou sobrecarregado, tem muita coisa acontecendo, não estou bem emocionalmente, mas não é sua culpa. De novo. Defesa que ninguém atacou. Situação 3. Expressar opinião. Normal. Eu penso diferente sobre isso. Se explicando demais. Eu penso diferente, mas pode ser que eu esteja errado, não sei, é só minha visão. Você provavelmente sabe mais, desculpa se sou arrogante. Você já se desqualificou antes mesmo de terminar. O padrão. Quando você se explica demais, você não está comunicando. Você está se defendendo de um julgamento que ainda não aconteceu. Por que você faz isso? As 4 raízes. Você não nasceu assim. Você aprendeu. Raiz 1. Você cresceu tendo que justificar tudo. Infância onde? Porque nunca era razão suficiente. Suas decisões eram sempre questionadas. Você precisava provar que merecia o que pedia. Resultado. Você internalizou que suas escolhas precisam de aprovação externa. Raiz 2. Você confunde explicação com respeito. Você acha que explicar é sinal de consideração. E é. Quando pedido. Mas quando não pedido, não é respeito. É insegurança disfarçada de educação. Raiz 3. Você tem medo de ser mal interpretado. Então tenta controlar a narrativa. Se eu explicar tudo, eles vão entender perfeitamente e não vão me julgar. Mas quanto mais você explica, mais espaço dá para questionamento. Porque cada detalhe extra é uma nova porta para a dúvida. Raiz 4. Você acredita que precisa ser compreendido para ser válido. Se a pessoa não entende suas razões, você sente que sua decisão perde valor. Mas decisões não precisam de plateia. Elas precisam ser suas. E serem suas já é razão suficiente. O que acontece quando você se explica demais? Efeito 1. Você perde autoridade. Quanto mais você justifica, menos sua palavra tem peso. Porque a autoridade não se explica. Ela se apresenta. Compare. Pessoa A. Não vou poder ir porque estou cansado, e também tenho compromissos, e preciso descansar. Pessoa B. Não vou poder ir. Mas obrigado pelo convite. Qual parece mais confiante? Efeito 2. Você convida questionamento. Toda explicação excessiva abre espaço para contestação. Ah, mas você pode descansar depois.
mas é só por algumas horas. Você sempre diz que está cansado. Se você tivesse parado no não, não haveria o que contestar. Efeito 3. Você sinaliza insegurança. Pessoas manipuladoras percebem isso. Elas sabem. Quem se explica demais pode ser convencido. Por que você não está convencido da própria decisão? Efeito 4. Você se esgota emocionalmente. Explicar excessivamente cansa. Por que você está tentando antecipar objeções, controlando percepções, gerenciando emoções alheias? Isso não é comunicação. É trabalho emocional desnecessário. Quando explicar é saudável, e quando não é. Nem toda explicação é problema. Explicação saudável. Quando pedida. Por que você não pode vir? Porque estou exausto. Quando afeta diretamente a outra pessoa. Vou me atrasar 30 minutos, peguei trânsito. Quando é sobre reparo. Falhei com você. Deixe eu explicar o que aconteceu e como vou corrigir. Quando é informação necessária. Mudei de ideia sobre o projeto porque surgiram novos dados. Explicação problemática. Quando não foi pedida. Você diz não e já emenda 5 razões. Quando é sobre decisões pessoais. Não vou beber hoje. Não precisa explicar por quê. Quando é defesa antecipada. Eu sei que pode parecer estranho, mas você já está se defendendo de nada. Quando dilui sua posição. Acho que talvez, não sei, pode ser que você está se desqualificando. A diferença. Explicação saudável informa. Explicação excessiva se justifica. Como parar de se explicar demais? Passo 1. Observe quando você faz isso. Nos próximos dias, repare. Quando você diz não, você emenda explicação. Quando você opina, você se desculpa. Quando você decide algo, você justifica sem ser perguntado. Só de perceber, você já começa a mudar. Passo 2. Pratique respostas curtas. Exemplos. Em vez de não vou poder ir porque estou muito cansado e tenho que acordar cedo e diga não vou poder ir, obrigado pelo convite. Em vez de eu penso diferente, mas posso estar errado, não sei. Diga eu vejo isso de outra forma. Em vez de preciso de um tempo. Não é nada que você fez, é só que. Diga. Preciso de um tempo. Conversamos amanhã. Passo 3. Tolere o silêncio depois do não. A parte mais difícil. Dizer não e parar. Sem preencher o silêncio. Sem justificar. Sem suavizar. Só. Não vou poder. E silêncio. Parece abrupto. Parece. Mas não é rude. É direto. E pessoas saudáveis respeitam isso. Passo 4. Separe explicação de justificativa. Explicação. Informa o que. Quando. Como. Justificativa. Defende o porquê. Você pode informar sem se defender. Não vou poder ir. Informação. Você não vai. Você não precisa defender por quê. Passo 5. Lembre que não é frase completa. Não. Pronto. Não precisa de por quê. Mas. Desculpa. Talvez outra hora. Não sozinho é válido. E se a pessoa insiste, o problema não é sua falta de explicação. É a falta de respeito dela. A resistência que vem
Quando você para de se explicar demais, algumas pessoas vão estranhar. Por que você está tão seco? Não estou seco. Estou sendo direto. Você mudou. Mudei. Parei de me justificar sem necessidade. Você nem me deu uma razão. Você não pediu uma. E aqui está o teste. Pessoas saudáveis vão respeitar. Pessoas manipuladoras vão pressionar. Porque elas dependiam da sua necessidade de aprovação para te influenciar. E agora, você tirou isso delas. As relações revelam. Quando você para de se explicar demais, você descobre quem realmente respeita você. Pessoas que ficam. Aceitam seus nãos sem interrogatório. Respeitam suas decisões sem exigir detalhes. Entendem que você não precisa se justificar. Pessoas que saem ou pressionam. Sempre precisaram do seu sim fácil. Sempre se aproveitaram da sua insegurança. Nunca respeitaram seus limites de verdade. E isso não é perda. É limpeza. Você se explica demais porque aprendeu que suas escolhas precisam de aprovação. Mas não precisam. Suas decisões são válidas pelo simples fato de serem suas. E quanto mais você explica, mais você dilui isso. Parar de se explicar demais não é ser frio. É ser claro. E clareza, sem insegurança, é uma das formas mais puras de respeito. Se você se reconheceu aqui, comenta, eu me explico demais. Não precisa justificar por quê. Se inscreve. Tem muito conteúdo vindo sobre como criar limites claros sem culpa.